Olá, te saúdo com a paz, a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela misericórdia do nosso Senhor, o nosso bom Deus, sou o pastor André Pessoa Gomes, pastor presidente da Casa de Oração e Adoração, Ministério Urim Tumim. Bom, chegamos a mais um começo de semana, é mais um domingo, e chegou aquele momento que Deus tem nos permitido, juntamente com você, de estarmos abordando alguns assuntos específicos quanto a questionamentos sobre a Bíblia Sagrada, sobre a história da igreja, entre outros assuntos pertinentes a tradições, religiões e principalmente o que de fato é o cristianismo. Bom, para quem está nos acompanhando, na semana passada nós tivemos a oportunidade de receber a pergunta de uma amada irmã, a qual nos questionou a respeito dos dízimos e das ofertas da casa de Deus. E naquele vídeo nós falamos que uma outra irmã em Cristo Jesus, ela também nos abordou, entre outro que ficará para outra semana, no caso um assunto específico sobre a salvação, também nos pediu algumas explicações, alguma direção a respeito do que importa realmente a questão do dízimo, a igreja, os líderes, enfim. Eu me lembro que semana passada, no vídeo anterior, nós nos propomos a trazer uma introdução histórica a respeito do livro de Malaquias, que é o versículo que tem mais destaque quanto a esta abordagem a respeito do dízimo. E eu peguei também algumas perguntas que a nossa amada irmã nos enviou através de um áudio no WhatsApp. Eu fiz aqui algumas anotações a respeito de suas dúvidas e a gente vai tentar discerni-la justamente através desta introdução histórica do livro do profeta Malaquias. Lembrando que você tem liberdade para fazer a sua crítica, seja ela positiva ou negativa, desde que você respeite a tudo e a todos que estão à sua volta. Vamos fazer aquilo que gostaríamos que o semelhante fizesse conosco, enfim, e vamos fazer uma discussão sadia, algo para edificação da nossa fé e também até para desequilibrar aqueles que se aproveitam de situações, inclusive a respeito dos dízimos e das ofertas da casa do Senhor. Bom, a amada irmã que também fez a pergunta a respeito dos dízimos é a irmã Cláudia. Ela é de Rio das Ostras, Rio de Janeiro, a qual já quero agradecer a Deus pela tua vida, irmã Cláudia. Irmã Cláudia já nos acompanha há algum tempo no nosso propósito diário, através das orações em áudio, no WhatsApp, inclusive. Reforço o convite para você que quer receber as orações diárias diretamente no WhatsApp, porque é possível que você acompanhe os áudios também através dos vídeos que nós colocamos no nosso canal aqui mesmo no YouTube. E você também vai ter a oportunidade de encontrar o nosso número, de entrar em contato conosco e de alguma forma até compartilhar o nosso contato com alguém que está precisando de um tempo de oração. Mas naquilo que nos propomos semanalmente, estamos aqui para responder algumas perguntas. E como o compromisso foi trazer uma introdução histórica do profeta Malaquias, então a gente já pode começar muito bem falando no que de fato acontecia naquele tempo presente, para que Deus trouxesse este assunto em específico, quando ele mesmo disse que os israelitas estavam roubando a casa do tesouro, roubando ao próprio Deus. O povo se questionava: em que te roubamos, em que te furtamos? Nos dízimos e nas ofertas da casa do Senhor. Bom, o tempo presente do profeta Malaquias, ele traz o reflexo de uma geração que estava, vamos dizer assim, decepcionada com Deus. E de um Deus que estava já, vamos dizer, angustiado. Um Deus que já estava no seu limite quanto aos pecados dos israelitas e a maneira torpe como eles lidavam com as questões espirituais em Cristo Jesus. O tempo era, a saber, pós-exílio. Os israelitas, na sua história, no caso os judeus, sempre tiveram um histórico de escravidão e de submissão a alguns inimigos.
E a Bíblia deixa bem claro que isso sempre se deu devido à desobediência do seu povo. Então Deus, para que a coisa realmente ficasse clara, como se fosse uma resposta direta aos questionamentos dos judeus, dos israelitas, falou sobre coisas específicas, principalmente as coisas sagradas. Porque o livro de Malaquias reflete também uma nação, uma geração que simplesmente deixou de amar a Deus. E como ela deixou de amar a Deus, então as coisas de Deus passaram a ser secundárias. Ou seja, se der, eu faço. Se não der, eu deixo para outro dia, ou quando eu achar melhor, ou eu bem entender. Mais ou menos assim, para que você entenda o que nós estamos trazendo à luz daqueles dias. Então, quando Deus falou a respeito daquele texto tão conhecido, a qual está no livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 3, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Deus está falando, não é de pessoas que não estavam dizimando, pelo contrário, eu tenho absoluta certeza de que quando Deus anunciou aquela palavra, o povo estava dizimando sim, estava ofertando, mas o seu coração não estava ofertando em amor, não estava dizimando com sinceridade de coração. Então você pode ter a certeza, meu irmão e minha irmã, que quando Deus anunciou essa palavra, poderia, e com certeza houve situações em que pessoas simplesmente não mais ofertaram, dizimaram na casa do Senhor. Mas isto sobre questões de porcentagens mínimas, porque na verdade você sabe que Cristo veio para uma geração a qual não deixou de dizimar, aquela geração não deixou de ofertar, aquela geração não deixou de fazer sacrifícios, aquela geração não deixou de ir para as sinagogas para prestar culto ao Senhor, mas simplesmente elas deixaram que as coisas de Deus, que eram sagradas, que eram primícias, simplesmente fossem secundárias. Então Deus aqui está falando para pessoas que participam da obra de Deus, não está falando de pessoas que estão ausentes da obra de Deus. Até porque se alguém, vamos raciocinar, se alguém está ausente de um lugar específico ou de uma situação específica, então ela não pode ser abordada, ela não pode ser questionada. Então ela só pode ser abordada e questionada se ela estiver especificamente presente ou ativa em respectivo assunto. Então é claro, repito, Deus está falando diretamente para pessoas que praticavam tal exercício. Contudo, não havia fé, não havia amor, não havia respeito. Os israelitas sempre estavam questionando, os judeus sempre estavam pensando, ora, se Deus é conosco, por que passamos por aflição? Porque de tempos em tempos alguém nos domina? Porque sempre há um povo que se sobressai no meio de nós? Mas porque Deus não olha somente para aquilo que sai de nossos bolsos, daquilo que sai de nossas mãos, mas Ele enxerga o que está dentro do meu e do teu coração. Então, é até interessante algumas abordagens que a nossa amada irmã Cláudia nos fez, ali, repito, de Rio das Ostras, Rio de Janeiro. Um abraço para o Rio de Janeiro, meu filho que mora também no Rio de Janeiro. Deus te abençoe, meu filho, em nome de Jesus, que Deus abençoe os cariocas. Estamos sempre orando por este estado maravilhoso, a qual, quando criança, tive a oportunidade de passar algum tempo, e com certeza vocês fazem também parte das nossas orações. Inclusive, uma parte da minha família é do estado do Rio de Janeiro. Pois bem, a minha irmã falou que, a respeito da vida em si, em particular dela, ela passou por momentos difíceis, e que ela era uma dizimista, ofertante da casa do Senhor, inclusive uma pessoa muito feliz. E aí ela mesma, no áudio, se questionou, minha irmã pode até confirmar isso aí nos comentários, por favor, se quiser se expressar para a glória de Deus. Ela falou que através desses momentos difíceis ela ficou em dúvidas a respeito se estava lhe faltando fé, porque devido às dificuldades, a mesma relatara que ela simplesmente parou de ofertar e de dizimar, ou diretamente de uma forma quanto aos dízimos. Realmente ela não fala sobre as ofertas, mas eu estou aqui abrangendo um campo geral, porque isso não está somente ligado às questões da irmã Cláudia,
mas também no meu caso, que também já passei por dificuldades, eu tive dificuldades também, a questão de dúvidas sobre dízimo ou não, enfim, você também passou, alguém que vai ser também abordado por você sobre esta questão também vai falar sobre isso, mas a gente está usando aqui o nome da nossa amada irmã porque a pergunta foi diretamente exclusiva dela. Então, ela se questionou, né, a respeito das dificuldades. Será que ela parou de dizimar porque passou por dificuldades? Porque faltou o pão? Porque faltou o leite? Porque faltou o aluguel? Porque faltou algo em específico? Porque faltou o estudo das crianças? Enfim, como também a mesma considerou a possibilidade de uma decepção eclesiástica. Porque eu e você sabemos, conforme também já dissemos no vídeo anterior, realmente hoje está um negócio muito sério, a saber dos dízimos. O que tem de charlatões por aí não está no GB, né? De pessoas que se aproveitam da fé das pessoas para estarem subordinadas às questões dos dízimos. E isso não é só no mundo evangélico não, viu? Há no catolicismo, há no adventismo, enfim, entre todas as religiões sempre há implicância quanto a estas ofertas e como um líder se dá ou não a respeito do mesmo. Então ela se questionou, isso é muito bom, viu, minha irmã, em nome de Jesus? E é bom que nós também nos questionemos, porque é muito fácil a gente apontar e colocar a culpa a respeito de alguém porque eu deixei ou não de fazer algo para o Senhor, naquilo que implica o amor a Deus e a sua obra. Então, segundo a nossa amada irmã, ela se questionou a respeito disso. E aí, diante das decepções também, o coração da mesma se fechou, se tancou. E nisto, como se não bastassem as dificuldades, veio crises sobre as suas finanças. O desejo continuou, mas também aquele cuidado. Poxa, será que eu quero dizimar simplesmente porque eu quero uma barganha com Deus, porque eu quero melhorar de vida? Porque nós sabemos que isso aí também existe no meio do povo de Deus. As pessoas acham que porque é dizimista, porque é ofertante, que não vai passar por problemas, que sempre vai ter dinheiro e que a coisa vai de bem a melhor, em nome de Jesus, pois quando Deus fala a respeito das portas abertas, das comportas dos céus, está falando sobre graça, está falando sobre misericórdia, porque a questão do cuidado do Senhor não implica somente eu ter o aparelho do ano, o carro do ano, uma mansão não sei aonde, uma casa na praia. Quem te ensinou essas coisas em nome de Jesus? A graça de Deus está simplesmente por eu respirar, por você estar vivo, pelos seus filhos, pela sua família, pela condição de que mesmo enfermo eu posso lutar contra as enfermidades. Então a graça de Deus, tem gente aí que está limitando o poder de Deus e devemos ter bastante cuidado quanto a isso. Então ela falou algo que é absolutamente normal a respeito que isso causa uma certa culpa e que a mesma tem ciência de que isto são primícias para o Senhor e que não é sobra. E aí ela se pergunta, e agora? Tenho ou não que dizimar e ofertar na casa de Deus? Bom, como eu falei no vídeo anterior, eu considero dízimo e ofertas como um casamento com Deus, que no nome de Jesus é algo íntimo com Deus, que não são coisas que você faz ou deixa de fazer porque alguém simplesmente determinou sobre a sua vida. Eu vou logo avisando esses líderes de plantão de que aqueles que ameaçam os fiéis a respeito do dízimo ou não, é vocês que estão debaixo de maldição. Quem somos nós para determinar algo a respeito da particularidade de um cristão nesta terra? Quem é você para tentar tomar o lugar de Deus? Porque Deus estava falando para dizimir. Quem sabe você aí é um dizimista, mas tem a língua maior do que a carteira. Pelo fato de ser dizimista, zomba do seu irmão, zomba da sua irmã, despreza o que não oferta, o que não dizima e por aí vai. Então, como também já dissemos no vídeo anterior, esse é um assunto, que pode se estender entre vários assuntos e eu estou aberto para receber críticas e para você continuar suas perguntas se você quiser. Todos os domingos, quando Deus permitir, a gente sempre vai trazer assuntos como esse para a glória de Deus. É claro que a gente quer abordar outros assuntos, porque a rede de Deus não é só dízimos e ofertas, tem muito assunto aí para a gente discutir,
Inclusive na semana que vem, se Deus quiser, viu, irmã Cláudia? A gente vai estar aqui respondendo as questões também sobre a salvação. Também foi uma dica que a nossa amada irmã deu e que também tem dúvidas, que eu também tenho e que você também tem. Então, escreve aí nos comentários, deixa o like aí, em nome de Jesus, isso ajuda muito o canal, a visibilidade para que outras pessoas também encontrem o propósito de oração. Você não tem ideia de quantas pessoas são abençoadas. Então, não fugindo do assunto, então é claro que a questão é particular, é você e Deus. Mas sobre a questão de que nós nos comprometemos hoje, especificamente hoje, de abordar o assunto quanto à introdução histórica de Malaquias, Deus não está falando para pessoas que não estão dizimando ou ofertando. Eles participavam, pelo amor de Deus, depois dos exílios, você não tem ideia de como o judeu seguia a regra a limpo. Não foi isso exatamente que Cristo também trouxe a saber de uma confrontação? Porque eles faziam tudo o que devia ser feito segundo a lei mosaica, segundo aquilo que estava escrito nas Sagradas Escrituras. Contudo, o seu coração não estava mais para Deus. Então você pode ser o maior dizimista da sua congregação, mas se o teu amor não está voltado para Deus, para a obra de Jesus, para os seus semelhantes, para a sua família, ele não valerá absolutamente nada. E nós devemos nos conscientizar que de fato, como a irmã ressaltou, e como também já tivemos outras oportunidades de anunciar, dízimo não é sobra, é primícias. E se é primícias, então há amor, há respeito, há reverência. Interessante que a gente tem reverência para tanta coisa banal nessa terra, não é verdade? E é tão pouco aquilo que nós ofertamos na casa do Senhor. Na verdade, como também foi ressaltado para a glória de Deus, nós não damos nada, tudo é dele, e para ele é o Deus do ouro e da prata. Minha oração é para que Deus limpe, purifique o teu coração, em nome de Jesus, como um dia ele limpou o meu, porque eu também tinha dúvidas a respeito dos dízimos e das ofertas da casa de Deus, e eu vejo que isso tudo implica amor. Pelo fato de você e eu sermos dizimistas, isso não quer dizer que você não vá passar por dificuldades. Quem te ensinou estas coisas está completamente errado. Davi foi o maior dizimista da história do povo de Deus e da sua. Você não tem ideia. Depois eu vou trazer alguns números para você, para ver se você dorme com um barulho como esse, da quantidade de ouro, prata, bronze, de materiais que Davi ofertou para a construção do templo. Contudo, houve espada na casa de Davi, houve morte, ele pecou. Então, ser dizimista, isso não quer dizer um estado pleno de santidade. Na verdade, ele vai dizer que se de fato o seu coração está ou não voltado para Deus, porque independentemente de qualquer coisa, você vai estar dando uma resposta para o Senhor. Então, sim, seja dizimista, mas faça porque você ama a obra, não é por temor, porque temor implica pena, como a palavra de Deus disse, e o temor e o tremor deve ser somente a Ele. Amém? Que Deus continue te abençoando. Um abraço, irmã Cláudia, em nome de Jesus, mais uma vez, para a tua família, para todos do estado do Rio de Janeiro. Estamos aí no trabalho, manda pergunta, em nome de Jesus, não tenha medo não, não tem preocupação nenhuma não, pode criticar, não vai xingar, hein? Cuidado aí, viu? Em nome de Jesus, mas estamos aqui para a glória de Deus. O nosso abraço, o nosso ósculo santo, continua conosco aí nas orações diárias através do áudio, e aguarda aí que eu estou me esforçando aqui para a gente tentar trazer novidades. Estou pensando aí numa leitura bíblica diária, não sei, semanal, para te ajudar aí a ler a Bíblia juntamente conosco, e a gente aprender mais com Deus. Tudo está no controle dele. Então, próxima semana, próximo domingo, se Deus quiser lhe permitir, Ele há de permitir, a gente traz assuntos específicos sobre a salvação. Mas se continuar a abordagem sobre os dízimos e as ofertas, com certeza a gente volta para o assunto e faremos isso para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Que o Senhor continue te abençoando, que o Senhor te guarde, que o Senhor te dê ricas bênçãos sem par, em nome do Senhor Jesus Cristo. E como sempre ressaltamos a bênção sacerdotal, que qual vem segundo o Espírito de Deus, e o sumo sacerdote, o nosso Senhor Jesus Cristo, que está à destra do Pai, o Deus Todo-Poderoso. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre ti o seu rosto, te concedendo graça e misericórdia, que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Fica na paz, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.